Bem-vindos ao Mundo Restrito, o lugar onde você descobre as histórias mais estranhas, curiosas e inacreditáveis do planeta. Hoje vamos falar de um caso real que começou como a ideia mais ridícula do mundo: despejar milhões de abelhas em pleno deserto de Nevada. O que parecia loucura virou manchete, foi chamado de crueldade e se tornou motivo de piada, mas no fim acabou mudando para sempre a agricultura. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar as curiosidades mais sombrias e surpreendentes do nosso mundo. Quando os caminhões começaram a despejar milhões de abelhas no solo desértico de Nevada, todo mundo achou que era a ideia agrícola mais idiota de todos os tempos. As redes sociais explodiram com vídeos de fazendeiros literalmente despejando abelhas em um chão coberto de sal que parecia mais um terreno baldio do que uma fazenda. Salvar as abelhas, um esforço em andamento para ajudar esses polinizadores. Mary Jan Baeza explica o que o projeto de lei 221 faria e o papel das abelhas no sul de Nevada. Especialistas agrícolas chamaram aquilo de crueldade contra os animais. Os vizinhos acharam que os fazendeiros tinham perdido a sanidade. As emissoras locais de notícias exibiram matérias sobre o experimento maluco das abelhas em Nevada, que parecia destinado ao fracasso espetacular. Mas um mês depois, as abelhas já eram parte importante do pomar Gilcrease. Elas ajudavam a carregar o pólen entre as flores, o que fertilizava os frutos. As mesmas pessoas que tinham zombado e criticado a ousada estratégia de Nevada estavam agora desesperadas para copiar o que os fazendeiros haviam feito, percebendo que haviam julgado mal algo que mudaria a agricultura para sempre. O desastre agrícola. Os fazendeiros de Nevada estavam enfrentando uma crise que ameaçava destruir todo o seu modo de vida. O estado desértico sempre havia tido dificuldades com a agricultura, mas em 2023 as coisas estavam ficando desesperadoras. A produção de safras caía a cada ano e os métodos tradicionais já não funcionavam mais nas condições cada vez mais severas. O problema não era apenas o óbvio clima desértico. O solo de Nevada estava se tornando cada vez mais alcalino a cada ano devido a depósitos minerais deixados por lagos antigos. As plantações comuns não conseguiam lidar com as condições salgadas e os agricultores gastavam fortunas tentando recuperar um solo que parecia condenado. Mas havia uma cultura que de alguma forma prosperava nessas condições terríveis: a alfafa. Essa planta de flores roxas tinha raízes profundas capazes de alcançar fontes de água inacessíveis para outras culturas. Mais importante ainda, a alfafa era incrivelmente valiosa. Os fazendeiros podiam ganhar muito dinheiro cultivando-a, especialmente se conseguissem colher as sementes em vez de apenas o feno. De fato, as sementes de alfafa e as plantas que nascem delas conseguem reter água no solo, garantindo que as colheitas futuras não sofram tanto em caso de seca repentina. Mas aí estava o problema. As sementes de alfafa só se formam quando as flores são polinizadas de uma forma muito específica. As pétalas da flor funcionam como uma minúscula catapulta que precisa ser acionada com a pressão certa. A maioria das abelhas, incluindo as abelhas europeias que os agricultores normalmente usam, não consegue acionar esse mecanismo ou simplesmente se recusa a fazê-lo porque é desconfortável. Sem a polinização adequada, os campos de alfafa produziam muitas flores, mas pouquíssimas sementes. Os agricultores estavam perdendo milhares de dólares a cada safra, porque seus belos campos roxos não geravam as sementes de que tanto precisavam para manter seus negócios. Algo precisava mudar, e rápido, mas a solução que escolheram faria deles motivo de piada no mundo agrícola inteiro. A descoberta estranha nas pesquisas antigas. A resposta estava escondida na própria história de Nevada, com um tipo de abelha que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar e definitivamente não entendia. A doutora Clara Martinez estava vasculhando antigos trabalhos de pesquisa agrícola quando encontrou algo que a fez parar tudo o que estava fazendo. Enterrado em um estudo dos anos 1970, havia informações sobre uma espécie nativa de abelha de Nevada que parecia boa demais para ser verdade. Essas abelhas, chamadas abelhas alcalinas, eram aparentemente polinizadoras perfeitas da alfafa e viviam em Nevada há milhares de anos. A pesquisa mostrava que as abelhas alcalinas tinham um estilo de vida completamente diferente das abelhas comuns. Em vez de viver em colmeias e produzir mel, elas eram solitárias,
construíam casas subterrâneas no solo salgado. Cada fêmea cavava seu próprio sistema de túneis e criava seus filhotes em câmaras individuais no subsolo. O que fez o coração da doutora Martinez disparar foi ler sobre como essas abelhas interagiam com as flores de alfafa. Ao contrário das abelhas melíferas que evitavam o mecanismo de estalo da flor, as abelhas alcalinas pareciam adorar. Quando pousavam nas flores, seu tamanho e peso acionavam o mecanismo de polinização perfeitamente todas as vezes. Elas eram como pequenas chaves feitas sob medida para as fechaduras da alfafa. Mas havia um grande problema. As populações de abelhas alcalinas haviam despencado décadas atrás por causa do uso de pesticidas e da destruição de habitat. As próprias abelhas que poderiam salvar a indústria da alfafa em Nevada tinham praticamente desaparecido. A doutora Martinez percebeu que, se os fazendeiros conseguissem de alguma forma trazer essas abelhas de volta, poderiam resolver a crise da polinização. O desafio era descobrir como recriar as condições específicas de que as abelhas alcalinas precisavam para prosperar. Os artigos científicos mencionavam que essas abelhas exigiam solo salgado e úmido, em configurações muito particulares. Precisavam de áreas onde pudessem cavar com facilidade, mas sem risco de os túneis desmoronarem. Mais importante ainda, precisavam de níveis de sal que matariam a maioria dos outros insetos, mas que, de alguma forma, faziam as abelhas alcalinas prosperar. A doutora Martinez começou a entrar em contato com agricultores de Nevada para compartilhar suas descobertas, mas a maioria achou que suas ideias soavam completamente malucas. O conceito de criar intencionalmente áreas desérticas salgadas para atrair milhões de abelhas que vivem no subsolo parecia ficção científica. Vários fazendeiros desligaram o telefone quando ela explicou que seria preciso despejar sal nas terras e depois soltar milhões de abelhas no solo preparado. Apenas alguns agricultores desesperados aceitaram tentar o experimento maluco dela, sem saber que estavam prestes a se tornar ou heróis ou as pessoas mais ridicularizadas da história agrícola de Nevada. O experimento que virou manchete. Quando o fazendeiro Bill Richardson aceitou testar o experimento da doutora Martinez com as abelhas alcalinas, ele não fazia ideia de que equipes de notícias locais logo estariam filmando-o despejando milhões de abelhas em algo que parecia um enorme deserto salgado. As imagens que se espalharam pelas redes sociais fizeram a agricultura de Nevada parecer uma piada completa para o resto do mundo agrícola. Salvar as abelhas, um esforço em andamento para ajudar esses polinizadores. Mary Jambaeza explica o que o projeto de lei 221 faria e o papel das abelhas no sul de Nevada. O primeiro passo de Bill foi preparar uma área de 5 acres de sua propriedade, especificamente para o experimento das abelhas. Os trabalhadores usaram equipamentos especiais para criar a consistência perfeita do solo, solto o bastante para escavar, mas estável o suficiente para sustentar sistemas de túneis. Depois veio a parte que fez todos pensarem que Bill havia perdido a cabeça: cobrir toda a área com uma grossa camada de sal. O processo de aplicação do sal parecia absolutamente insano para quem via de fora. Caminhões despejavam toneladas e toneladas de sal, que os trabalhadores espalhavam pelo solo preparado, como se estivessem tentando matar qualquer coisa que pudesse crescer ali. Moradores que passavam de carro paravam para tirar fotos, publicando online sobre o fazendeiro maluco que está salgando sua própria terra. Em seguida, Bill instalou um sistema subterrâneo de túneis invisível da superfície. Essa rede oculta de canos e sensores manteria o solo na umidade exata para os túneis das abelhas. O sistema era incrivelmente caro e complicado, exigindo monitoramento e ajustes constantes. Críticos apontavam que Bill estava gastando mais dinheiro em sistemas de irrigação subterrânea do que a maioria dos fazendeiros gastava em toda a sua irrigação. Finalmente, chegou o momento que ganhou manchetes nacionais: a entrega das abelhas. Caminhões especializados chegaram carregando milhões de abelhas alcalinas, cuidadosamente criadas e preparadas para a soltura. A cena dos trabalhadores despejando literalmente milhões de abelhas vivas sobre o solo desértico coberto de sal parecia tão ridícula que os vídeos se tornaram virais nas redes sociais. Comentários vinham de especialistas em agricultura, ambientalistas e pessoas comuns que não conseguiam entender o que os fazendeiros de Nevada estavam pensando. Isso é crueldade contra os animais, alguns diziam. Essas abelhas vão morrer no deserto. Outros previam.
professores de agronomia usavam o experimento de Bill como exemplo de práticas agrícolas equivocadas em suas aulas universitárias. A atenção negativa foi esmagadora. Bill começou a receber cartas de ódio de pessoas que achavam que ele estava torturando abelhas em um experimento maluco. Mas Bill e a doutora Martinez sabiam que precisariam esperar pelo menos um mês antes de julgar se o experimento ridicularizado estava funcionando ou fracassando de forma espetacular. O mistério subterrâneo que ninguém conseguia explicar. Enquanto os críticos continuavam zombando do experimento de despejar abelhas em Nevada, algo extraordinário acontecia debaixo da crosta de sal, algo que ninguém podia ver ou entender. Os milhões de insetos que todos acreditavam que morreriam no deserto, na verdade, estavam prosperando de maneiras que desafiavam todo o conhecimento convencional sobre o comportamento das abelhas. Poucos dias após serem soltas, as abelhas alcalinas começaram a demonstrar comportamentos que deixavam a doutora Martinez maravilhada e confundiam todos os outros. Em vez de voar para procurar outro habitat mais adequado, as abelhas começaram a cavar. Cada fêmea pousava sobre a crosta de sal, de alguma forma percebia as condições perfeitas abaixo e começava a escavar seu próprio sistema de túneis. O processo de escavação era diferente de tudo que a maioria das pessoas já tinha visto abelhas fazerem. Cada uma usava a cabeça e as patas dianteiras para quebrar a crosta de sal e, em seguida, continuava cavando em linha reta no solo especialmente preparado abaixo. Os túneis criados eram perfeitamente arredondados e surpreendentemente profundos, chegando a 30 a 45 centímetros antes de se ramificarem em câmaras horizontais. O que fascinava a doutora Martinez era como as abelhas pareciam saber exatamente onde cavar. Elas não se espalhavam aleatoriamente pelos 5 acres do terreno, mas escolhiam pontos específicos que formavam uma rede subterrânea eficiente. Algumas áreas ficavam densamente povoadas de túneis, enquanto outras permaneciam intocadas, como se as abelhas seguissem um plano invisível. O sal que todos pensavam que prejudicaria as abelhas, na verdade as ajudava de várias maneiras. Ele mantinha o solo na umidade ideal para a construção dos túneis e impedia que outros insetos invadissem a área de nidificação. Além disso, o sal criava condições alcalinas que protegiam naturalmente os filhotes contra doenças e parasitas que prosperavam em solos comuns. No subsolo, cada fêmea construía câmaras de ninho onde armazenava pólen e néctar antes de depositar um único ovo. Os filhotes se desenvolviam em segurança nesses quartos individuais, protegidos pelo solo enriquecido de sal e pelo cuidadoso controle de umidade, garantido pelo sistema de irrigação subterrâneo de Bill. Mas a parte mais impressionante era a rapidez com que a população estava crescendo. Cada fêmea bem-sucedida podia gerar vários descendentes, que amadureciam e começavam seus próprios túneis na mesma área. Em vez de uma soltura única de abelhas, o deserto salgado de Bill estava se transformando em uma cidade autossustentável de abelhas, que cresceria cada vez mais a cada ano. No entanto, o verdadeiro teste ainda estava por vir. Ninguém saberia se a estratégia ridicularizada de Nevada realmente funcionaria até que as abelhas começassem a interagir com a safra de alfafa. Só então seria revelado o sucesso ou o fracasso de despejar milhões de abelhas no deserto. O desempenho da polinização. 3 semanas depois que os fazendeiros de Nevada despejaram milhões de abelhas no deserto, os cientistas agrícolas começaram a notar algo que mudaria completamente a compreensão deles sobre a eficiência da polinização. Os campos de alfafa próximos às áreas experimentais de Bill estavam apresentando padrões de atividade floral que pareciam quase impossíveis, segundo o conhecimento agrícola tradicional. A doutora Martinez instalou câmeras e equipamentos de monitoramento nos campos de alfafa para registrar exatamente o que estava acontecendo. O que ela capturou em vídeo deixou especialistas em polinização de todo o país impressionados. As abelhas alcalinas não estavam apenas visitando as flores de alfafa. Elas interagiam com elas de um modo que maximizava a produção de sementes como nenhum outro polinizador era capaz. Quando uma abelha alcalina pousava em uma flor de alfafa, sua abordagem era completamente diferente da de abelhas melíferas ou outros polinizadores. Ela se posicionava precisamente no centro da flor e usava o próprio peso para acionar deliberadamente o mecanismo de polinização carregado por mola. As pétalas então se abriam com força suficiente para cobrir todo o corpo da abelha com pólen.
Mas, em vez de se assustar ou tentar evitar esse estalo, ela parecia esperar e até acolher a explosão de pólen. Os números de eficiência eram impressionantes. Cada abelha alcalina conseguia polinizar com sucesso 200 a 300 flores de alfafa por dia, em comparação com as abelhas melíferas, que polinizavam apenas de 50 a 75 flores no mesmo período. Mais importante ainda, as abelhas alcalinas alcançavam quase 100% de eventos de polinização bem-sucedidos, o que significava que praticamente cada flor visitada acabaria produzindo sementes. Cientistas que mediram as cargas de pólen em abelhas individuais descobriram que as abelhas alcalinas carregavam 3 vezes mais pólen de alfafa do que abelhas melíferas ou abelhas cortadeiras de folhas. Isso significava que elas não apenas visitavam mais flores, mas também transferiam o pólen de forma muito mais eficaz entre as plantas. A combinação de tamanho, comportamento e adaptações específicas às flores de alfafa tornava essas abelhas polinizadores incrivelmente eficientes. As observações em campo revelaram ainda outra vantagem surpreendente. Enquanto abelhas melíferas e cortadeiras de folhas trabalhavam apenas em horários limitados do dia, as abelhas alcalinas mantinham-se ativas desde cedo pela manhã até o fim da tarde. Elas lidavam melhor com o calor intenso de nevada do que as espécies importadas e não reduziam sua atividade durante as horas mais quentes do dia. A cobertura da polinização estava se expandindo rapidamente. O leito de abelhas de 5 acres de Bill estava atendendo a mais de 150 acres de alfafa, superando em muito a média de 100 acres que os livros agrícolas apontavam como possível. Em alguns dias, cientistas chegaram a observar abelhas alcalinas trabalhando em campos de alfafa a mais de 200 acres de distância do local de nidificação. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Os números da produção de sementes que seriam revelados na colheita fariam todos aqueles que zombaram da estratégia de despejar abelhas em Nevada se arrependerem mais do que jamais imaginaram. Os resultados da colheita. Quando chegou a época da colheita, os fazendeiros de Nevada, que haviam sido ridicularizados por despejar milhões de abelhas no deserto, estavam prestes a dar a última risada. A produção de sementes de alfafa nos campos atendidos pelas abelhas alcalinas foi tão alta que outros agricultores inicialmente se recusaram a acreditar que os números eram reais. Os campos de alfafa de Bill Richardson produziram 1.850 libras de sementes por acre, em comparação com a média de Nevada, que variava de 600 a 800 libras por acre, usando métodos tradicionais de polinização. Algumas seções de sua fazenda ultrapassaram 2.000 libras por acre, rendimentos que especialistas agrícolas diziam ser impossíveis nas condições de cultivo de Nevada. O impacto econômico foi imediato e dramático. Com as sementes de alfafa sendo vendidas a $12 por libra, os rendimentos melhorados de Bill geraram entre $15.000 a $18.000 adicionais por acre em comparação com suas colheitas anteriores. Em toda a sua operação de 200 acres de alfafa, os leitos de abelhas alcalinas aumentaram sua receita anual em mais de $2,5 milhões. Mas o sucesso de Bill era apenas o começo. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade agrícola de Nevada, e outros fazendeiros que inicialmente zombaram da estratégia de despejar abelhas passaram a exigir saber como criar seus próprios leitos de abelhas alcalinas. Os escritórios de extensão agrícola foram inundados com ligações de agricultores querendo aprender as técnicas de aplicação de sal que tinham ridicularizado apenas alguns meses antes. Os efeitos se espalharam muito além das fazendas individuais. A produção total de sementes de alfafa em Nevada aumentou 40% nas regiões onde os agricultores adotaram estratégias de manejo com abelhas alcalinas. Isso transformou Nevada em um dos principais estados produtores de sementes de alfafa do Zimmertimaya, gerando milhões de dólares adicionais para a economia do estado. As empresas de sementes que antes compravam alfafa de outros estados, de repente descobriram que Nevada podia fornecer sementes de qualidade superior a preços competitivos. A polinização aprimorada pelas abelhas alcalinas resultou em sementes maiores, mais viáveis e com melhores taxas de germinação. As sementes de alfafa de Nevada se tornaram produtos premium, alcançando preços mais altos nos mercados nacionais. As universidades agrícolas que haviam criticado a abordagem de Nevada começaram a enviar equipes de pesquisa para estudar os leitos de abelhas alcalinas. Professores que antes usavam Nevada como exemplo de más decisões agrícolas agora pediam que seus alunos
escrevessem trabalhos sobre as estratégias inovadoras de polinização do estado. O sucesso chamou a atenção de comunidades agrícolas em todo o oeste dos Estados Unidos. Delegações da Califórnia, Utah e Colorado visitaram Nevada para aprender como adaptar o manejo das abelhas alcalinas às suas próprias operações de alfafa. Os imitadores que não conseguiram. À medida que a notícia do incrível sucesso de Nevada se espalhava, agricultores dos estados vizinhos correram para copiar a estratégia de despejar abelhas, a mesma que haviam ridicularizado apenas alguns meses antes. Mas o que parecia simples visto de fora se mostrou muito mais complicado do que todos imaginavam, resultando em fracassos caros que fizeram os imitadores se arrependerem de não ter levado Nevada a sério desde o início. Os fazendeiros da Califórnia foram alguns dos primeiros a tentar replicar os métodos de Nevada. Eles compraram milhões de abelhas alcalinas e prepararam áreas que acreditavam ser adequadas para a nidificação. No entanto, a composição do solo da Califórnia era completamente diferente das condições naturalmente alcalinas do deserto de Nevada. Mesmo após adicionar sal, as abelhas se recusaram a estabelecer colônias permanentes, morreram ou simplesmente voaram em busca de habitats melhores. Os agricultores de Utah tentaram algo parecido, mas falharam em compreender a importância crítica do manejo da umidade subterrânea. Eles se concentraram apenas na aplicação visível do sal e ignoraram os complexos sistemas de irrigação subterrânea que os fazendeiros de Nevada haviam instalado. Sem o controle adequado da água abaixo da superfície, os leitos de abelhas ficaram secos demais ou inundaram durante as chuvas sazonais, matando populações inteiras. As cooperativas agrícolas do Colorado investiram centenas de milhares de dólares tentando criar habitats artificiais para as abelhas alcalinas. Contrataram consultores e compraram equipamentos especializados, mas falharam porque não levaram em conta as diferenças de altitude e temperatura que afetavam o comportamento das abelhas. As abelhas que prosperavam na elevação e no clima específicos de Nevada não conseguiram se adaptar às condições montanhosas do Colorado. Essas tentativas fracassadas criaram um mercado secundário para a expertise de Nevada. Fazendeiros que antes zombavam da estratégia original agora pagavam milhares de dólares a consultores de Nevada para ajudá-los a criar operações bem-sucedidas com abelhas alcalinas. Empresas de consultoria agrícola em Nevada começaram a oferecer serviços especializados para agricultores de outros estados interessados em estabelecer seus próprios leitos de abelhas. Alguns estados tentaram atalhos que se mostraram desastrosos. Na Arizona, os fazendeiros tentaram usar misturas artificiais de sal em vez das composições minerais naturais que funcionavam em Nevada. Suas abelhas morreram em poucas semanas e eles perderam todo o investimento feito na compra dos insetos e na preparação do local. No Novo México, os agricultores tentaram pular a parte dos sistemas de irrigação subterrânea, acreditando que a irrigação superficial seria suficiente. Seus leitos de abelhas fracassaram completamente no primeiro verão escaldante. Esses fracassos deixaram claro o quão sofisticada era, na verdade, a abordagem de Nevada. O que parecia ser apenas despejar abelhas em um solo salgado era, na realidade, um sistema complexo que exigia a preparação precisa do solo, composições específicas de sal, níveis de umidade cuidadosamente controlados e um profundo entendimento da biologia e do comportamento das abelhas alcalinas. Enquanto isso, os fazendeiros de Nevada expandiam suas operações discretamente e riam a caminho do banco, enquanto seus antigos críticos lutavam para entender o que haviam feito de errado. A descoberta científica. Enquanto agricultores em todo o país lutavam para copiar o sucesso de Nevada, equipes de pesquisa independentes conduziam estudos que comprovariam cientificamente porque todos estavam errados em zombar da estratégia de despejar abelhas. Os resultados foram tão impressionantes que forçaram todo o setor agrícola a mudar completamente a forma como pensava sobre o manejo da polinização. Pesquisadores universitários, ao realizar o primeiro estudo abrangente sobre as operações com abelhas alcalinas em Nevada, descobriram números populacionais que quebravam todos os recordes anteriores para espécies de abelhas que vivem no solo. Alguns leitos individuais de abelhas continham mais de 8 milhões de fêmeas ativas, formando as maiores concentrações já documentadas na literatura científica. Os dados de longevidade eram ainda mais surpreendentes. Vários leitos de abelhas em Nevada operavam de forma contínua há mais de 45 anos,
com populações que continuavam crescendo em vez de declinar. Isso desafiava tudo o que os cientistas acreditavam saber sobre o manejo de populações silvestres de abelhas para fins agrícolas. A maioria dos programas de polinizadores manejados exigia reposição e manutenção constantes, mas as cidades subterrâneas de Nevada eram praticamente autossustentáveis. As medições de produtividade revelaram por que a abordagem de Nevada era economicamente superior a todas as alternativas. Um único leito estabelecido de abelhas alcalinas podia polinizar de 250 a 400 acres de alfafa, dependendo do tamanho do leito e da densidade populacional. O maior leito estudado atendia a mais de 500 acres, gerando custos mínimos para o agricultor. As análises genéticas das populações de abelhas alcalinas de Nevada mostraram que esses insetos haviam desenvolvido adaptações específicas às condições locais ao longo de milhares de anos. Essas características genéticas os tornavam muito mais eficientes no ambiente de Nevada do que qualquer espécie polinizadora importada poderia ser. As abelhas essencialmente coevoluíram com as plantas e os solos nativos do estado. Os estudos de impacto ambiental trouxeram outra surpresa, que silenciou críticos que acusavam os fazendeiros de Nevada de prejudicar os ecossistemas do deserto. Os leitos de abelhas alcalinas, na verdade, aumentavam a biodiversidade local, ao fornecer habitat de nidificação para outros insetos subterrâneos e criar zonas de umidade que sustentavam plantas nativas do deserto. Apesar das piadas, o experimento havia sido um sucesso total, mostrando ao mundo que às vezes as ideias mais malucas são exatamente as que funcionam. E você? O que acha de usar espécies nativas para resolver problemas modernos da agricultura? Já viu alguma ideia que parecia completamente insana, mas que acabou funcionando? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua interação é muito importante para o crescimento do canal. Se gostou dessa história, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no Mundo Restrito e continue explorando com a gente os mistérios, curiosidades e fatos que quase ninguém conhece. Nos vemos no próximo vídeo.